Olá, sejam bem-vindos à série de podcasts Q10 para quê? Que trará a cada episódio um convidado para abordar diferentes aspectos desta molécula tão interessante que é a coenzima Q10, presente em todas as células do organismo. Meu nome é Egli Costa, OP, sou médica, sou gerente executiva da Biolab Farmacêutica. No episódio de hoje, temos a honra e a presença do Dr. Celso Cuquier, que é nutrólogo, mestre pela Faculdade de Medicina da USP, residência médica em cirurgia do geral e aparelho digestivo pela Santa Casa de Misericórdia, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, título de especialista em nutrologia pela Abram e Braskem, e diretor médico do Instituto de Metabolismo e Nutrição. O Celso tem um currículo vasto e é um profissional de excelência em nutrologia aqui no Brasil. Para falar do seguinte tema, coenzima Q10 e fadiga. Muito obrigada, Celso, de estar hoje aqui com a gente. É um prazer estar com vocês, muito bom, excelente iniciativa de vocês e todo o time da Biolab. Tenho certeza que a gente vai conseguir transformar isso em algo bastante agradável nessa conversa. Ótimo, Celso. Bom, Celso, primeiramente a gente queria que você trouxesse para nós, referente à coenzima Q10. O que é a coenzima Q10? Ela está no nosso organismo? Como que ela age? Ela está nos alimentos? Como que a gente pode saber como que está a nossa coenzima Q10 no nosso organismo? Eu acho que a gente pode começar falando que a Q10 não é algo novo. Então, vocês não estão inovando, porque ela está aí desde 1957 sendo estudada. A grande diferença, e aí sim a gente pode falar em inovação, é na forma de administração e na capacidade de uma molécula química beneficiar o nosso organismo. Veja, a Q10, ela está presente no nosso organismo, ela é produzida no interior das nossas células, mais especificamente no interior das mitocôndrias, e ela faz parte de um processo natural, sendo a única molécula lipossolúvel antioxidante produzida no nosso organismo. E essa característica antioxidante é bastante interessante, já que ela é uma molécula onde um anel benzênico, conhecido como quinona, ele está ligado a uma série de radicais, e esses radicais têm uma capacidade, por terem uma fração hidrofóbica e outra hidrofílica, de remover ou transportar algumas substâncias. Daí a capacidade deles se ligar a oxigênio não pareado, mas mais importante do que isso, a Q10 faz parte de um processo de aquisição de energia da nossa célula. Imaginem dentro da mitocôndria, entre as 4 fases principais do transporte de elétrons, na fase 2 para a fase 3, a Q10 é absolutamente essencial. Na capacidade, mobilizando o transporte e a capacidade de redução e oxidação do nosso ADP e transporte de elétrons para obtenção de energia e confecção do nosso ATP por vários mecanismos distintos. Então você imagina que no nosso corpo, toda a célula que produz mitocôndria, e quanto mais ativa essa célula, maior é o número de mitocôndrias que ela vai possuir, também é maior a necessidade da presença da ubiquinona no transporte desses elétrons, de forma que a gente consiga beneficiar esse transporte. É claro que as quantidades de coenzima Q10 devem estar adequadas. E aí vem uma situação muito interessante: o envelhecimento. Algumas situações clínicas, doenças neuromusculares, neurodegenerativas, o próprio esforço muscular demandando mais oxigênio. Isso eu sei que é tema de um outro podcast que vai ser muito legal, não vou perder de jeito nenhum. Sim, sem dúvida. Mas fica muito claro que em algumas situações clínicas ela pode estar reduzida
no nosso nível intracelular, nem mesmo Tá. nosso nível plasmático. E quais seriam os órgãos que mais consomem Q10, né? Porque você falou, ela é fonte de energia para a mitocôndria. Tem alguns órgãos específicos que você poderia citar que consomem mais Q10? São justamente os órgãos de maior atividade metabólica. Então, se a gente pega cérebro, coração, rins e o aparelho muscular, a gente vai ter Sim. uma maior quantidade de Q10 armazenada, desde que ela não esteja deficiente, e ela vai ser mais necessária, já que a atividade intracelular desses órgãos são mais intensas também. Sim, e você falou, o próprio envelhecimento leva uma queda de Q10, né? Quer dizer, nossa população tem tido um envelhecimento maior aí, né? A nossa população já está alcançando os 80, 85 anos, quer dizer, a tendência de ter Q10 ali é mais frequente e, portanto, é necessário repor essa Q10, né? Os alimentos conseguem repor essa Q10 ou necessita de suplementação? Essa é uma ótima questão. Eu digo que é felizmente e infelizmente. Felizmente nós estamos envelhecendo, infelizmente a Q10 vai tendo seus níveis reduzidos desde os nossos 30 anos de idade. Então, conforme esse processo já vem instalado, e ele está instalado desde que a gente nasce, mas a partir de uma certa idade ele começa a ser reduzido. A gente tem várias fontes de possibilidades para que a Q10 seja produzida. Então, existe uma síntese endógena, que chama-se síntese de novo, e essa síntese, com a idade, ela é um pouco pior do que nos indivíduos mais jovens, e a gente obtém vários nutrientes que podem fazer parte da síntese de coenzima Q10, entre elas os alimentos ricos em tirosina. A gente pega alimentos como os alimentos ricos em proteína animal, carnes de forma geral, as leguminosas também são bastante ricas, algumas nozes e castanhas têm uma quantidade boa, mas muitas vezes isso não é suficiente para a gente obter não só um efeito fisiológico, mas também um efeito farmacológico. Sim. Porque se nós estamos envelhecendo, nós estamos reduzindo a nossa síntese de novo, a nossa capacidade de manter a Q10 no nível intracelular. Ao mesmo tempo, nós envelhecemos também nosso processo de digestão e absorção de uma série de nutrientes. Sim. E nem sempre a alimentação é suficiente. Associado a isso, as doenças que a gente adquire durante o nosso processo de envelhecimento, como eu disse, felizmente ele existe, mas é fato que uma série de patologias podem transformar a Q10 numa molécula mais necessária e nem sempre disponível para sua utilização. Tá. Existe uma medida, uma mensuração da Q10 que você faz a nível laboratorial ou mais pelas queixas do paciente que vem no consultório? A Q10 a nível laboratorial a gente não faz de rotina. Isso alguns estudos mostram, mas são estudos altamente específicos e com laboratórios bem montados. Eu acredito que no futuro isso possa ser disponível, mas por enquanto não. Então a gente valoriza muito a queixa do paciente e a associação do paciente. Por isso, a importância de uma boa anamnese, um bom exame clínico para entender o quadro clínico atual desse paciente. É um paciente com que idade? Um pouco mais idoso. É um paciente que possui alguma patologia que pode estar relacionada à depressão da Q10, ou é um paciente que toma medicamentos, isso também é tema de outro podcast, sim, que pode estar relacionado à redução da síntese da Q10, mas como são as estatinas. São um exemplo, né? E uma boa parte da população também utiliza estatina para controle do colesterol, né? Que é fundamental, mudou o curso da doença vascular. As estatinas hoje fazem parte do nosso dia a dia e talvez pouca gente não use no futuro. A questão é que fica claro que, por fisiologia, o uso da estatina ele depleta os níveis da coenzima Q10. E alguns desses pacientes acabam desenvolvendo a mialgia clássica das estatinas,
que muitas vezes pode inviabilizar o uso das estatinas. E a Q10 passa a ser uma medida para que a gente possa estar protegendo esses pacientes, Sim. né, da doença vascular ou cardiovascular, proporcionando a eles um tratamento, suplementando os níveis de Q10 que certamente estão depletados. Celso, um tema grande que a gente também está abordando é a fadiga, né? E eu sei que você gosta muito desse assunto, falando sobre esse tema. E assim, os dados gerais, 20% da população sofre de fadiga muscular. Então, a gente queria ver com você como que você trabalha a fadiga muscular e o que você utiliza de ferramenta para a melhora desse paciente. Mais uma vez, eu vejo a importância fundamental do médico fazer o papel do médico. Estudar o paciente, uma boa anamnese, examinar o paciente. Em primeiro lugar, descartar que esse paciente tenha qualquer patologia que possa promover a fadiga. Alterações tiroidianas, alterações cardiovasculares e assim por diante. Descartadas essas alterações, a gente precisa compreender o dia a dia desse paciente. É um paciente que essa fadiga pode ser muscular ou não muscular. Esse paciente tem qual estilo de vida? E a gente vê que a fadiga, que é um termo tão amplo e tão inespecífico, muitas vezes pode estar associado ao dia a dia desse paciente, ao cotidiano, anômalo que algumas áreas de trabalho, inclusive, exigem de algumas categorias. Então, a gente começa a entender e começa a trabalhar a base desse paciente. É um paciente sedentário, precisa fazer atividade física, ou é um paciente que vive com uma dor muscular, uma fadiga muscular por um overtraining? Então, definir onde esse paciente se situa e definir que algumas medidas básicas têm que ser mudadas na vida desse paciente e também definir o que a gente pode fazer do ponto de vista farmacológico para auxiliar esses pacientes a vencerem a fadiga mais facilmente. E aí entra a coenzima Q10. Muitos estudos mostram, tem um estudo do Shen de 2022, é uma meta-análise estudando fadiga, com mais de 5.000 pacientes. E nesse estudo eles têm resultados. São 3 estudos que ele analisou e viu uma positividade quando se utilizou a coenzima Q10. É claro que a gente precisa de mais estudos no nosso mercado, eles não são tão sedimentados quanto os estudos das estatinas, mas vários trabalhos têm aparecido com a coenzima Q10 em fadiga, mostrando benefícios para o paciente. Se a gente seguir as recomendações do CRM, eu vou um pouquinho além, de que quando a gente prescreve um tratamento, a gente busca, número 1, a beneficência, número 2, a não maleficência do tratamento, a gente consegue introduzir com muita segurança a suplementação da coenzima Q10, porque melhora, em grande parte, esses quadros de fadiga crônica. Descartadas as alterações patológicas desses pacientes, a gente tem segurança em dar a coenzima Q10, já que a beneficência vai existir, a não maleficência também, já que estudos utilizando mais de 1.200 miligramas de coenzima Q10 não trouxeram efeitos colaterais. E a dose preconizada que a gente tem utilizado e segue a maioria dos trabalhos, incluindo as meta-análises, é de 200 miligramas ao dia. Eu ia te perguntar qual é a dose que mais ou menos você prescreve no consultório, né? Então, 200 miligramas seria a dose inicial para você trabalhar esse paciente. Exato. É uma dose segura, Tá. É uma dose que não traz efeitos colaterais, é uma dose estudada na grande parte dos estudos, é muito bem apresentada. Então, é uma dose que a gente pode usar com tranquilidade e que a gente vê resposta clínica no nosso cotidiano do consultório. Celso, e uma coisa é a qualidade da Q10, né? A gente estabeleceu, a própria Biolab estabeleceu um critério de qualidade da nossa coenzima Q10, né? Um critério Fabril, né? De fabricação Fabril, obedecendo às regras do medicamento. Apesar de ser um nutracêutico, a gente obedeceu às regras
pela própria sensibilidade dela, a luz e a temperatura, a gente estabeleceu esses critérios. Isso valoriza, isso é um critério importante para vocês, médicos prescritores? Eu acho isso um critério fundamental. A gente olha no mercado, eu já vi pacientes me trazendo apresentações vistas na internet que são assustadoras. A gente não conhece o laboratório, a gente não conhece de onde vem o sal para a confecção, a gente não conhece o tipo de encapsulamento e a gente não sabe nem as condições em que elas são estocadas. Então, quando a gente fala em saudabilidade, né, a gente tá abordando todos esses princípios, e o fato de ter uma confecção fabril dá muita segurança para a gente prescrever. Imagine que para ter o resultado de qualquer forma terapêutica, qualquer seja essa terapia, a gente precisa confiar de onde ele vem, Sim, de onde ele está, como ele está sendo armazenado, se o tempo de validade é adequado. Sim. E mais do que isso, eu vejo um outro dado muito interessante, em que a forma que o sal é apresentado, ela pode modificar completamente a biodisponibilidade dessa molécula no nosso organismo. Então, a gente sabe que ela existe em formas reduzidas e oxidadas, solúveis e insolúveis, e a forma que ela é trabalhada no seu encapsulamento pode determinar um melhor ou um pior aproveitamento. Pense em qualquer molécula no nosso organismo, ela tem que obrigatoriamente passar por um processo de transformação quando atravessa a nossa barreira intestinal para atingir o nosso plasma. Quando a Q10 é de boa qualidade, solúvel e é apresentada na forma oxidada, ela vai ter a passagem pelo tubo digestório de forma adequada, vai ser carreada 58% pelo LDL, 22% pelo HDL e vai ser distribuída na sua célula. Mas a solubilidade dessa molécula, ela vai ser determinante na passagem da membrana celular para atingir os seus estoques, como eu disse, nos lisossomos, complexo de Golgi e no meio intramitocondrial também. Sim. Uma aula de Q10 nós estamos tendo hoje, né? Eu sou fã do Celso de tempos aí, né? De hospital, a gente não vai falar muito tempo, porque senão nós vamos se sentir velhos aqui, né? Mas a gente já toma Q10 já há um tempo, né, Celso? Celso, você poderia citar experiências práticas que você tem da coenzima Q10? Você lembra de pacientes que você introduziu a coenzima Q10 e esse paciente teve uma resposta clínica importante? Tem vários casos interessantes. É claro que isso não vale, pessoal, isso não vale como estudo científico. Sim. Não vão comparar minha opinião, por favor, a estudos científicos. Mas a gente no dia a dia acaba tendo essa experiência. Olha, doenças neuromusculares, eu vejo muitos casos, inclusive pacientes submetidos à nutrição artificial, seja parenteral ou enteral, e que tem melhora com a coenzima Q10. A gente vê casos de enxaqueca crônica, Você comentou muito interessante. comigo, A gente estava conversando agora há pouquinho, né? É. Casos de enxaqueca crônica melhorando também. A gente vê as mialgias por estatina, não vou nem comentar, né? Porque isso é quase um clássico. Mas isso tem um dado muito legal, que acaba permitindo o paciente a manter o tratamento por estatina. E eu acho importante isso ser avaliado. Eu vejo vários pacientes que passaram por colegas reclamando que tinham mialgia, essa mialgia não foi reconhecida como uma mialgia por estatina e os pacientes largaram o tratamento. Então eu vejo a Q10 como um acessório fundamental na manutenção do tratamento desses pacientes. Olha, atletas que a gente acompanha, treinos intensos, a gente vai ter, eu vou querer ouvir esse próximo podcast, estou muito interessado, sem dúvida. Mas a gente vê que treinos intensos, naturalmente, esses indivíduos têm um aumento de radicais livres importantíssimo, esses indivíduos têm dores, esses indivíduos têm cansaço, são ritmos intensos, também ajuda a tratar a Q10. Então, em grande parte das doenças, a gente vê espaço para a gente
gente utilizar a Q10, mas eu queria ressaltar a importância da conscientização disso. Não é no primeiro paciente que a gente vai correr e dar a Q10, não é isso. Primeiro exclui as patologias de base, depois entende o cotidiano desse paciente, vê se a Q10 com poder antioxidante e as características dessa molécula podem auxiliar, e aí sim a gente prescreve a Q10 e acompanha esse paciente. Não é para prescrever e ir embora, não é para prescrever e mandar manipular, entregar na casa do paciente. Sim. É para acompanhar esse paciente como ele deve ser feito. E aí a gente vê melhora. Alguns pacientes não funcionam, é claro, a gente tem que respeitar isso, mas a gente vê muitos casos de auxílio no tratamento. Bom, Celso, eu falaria horas com você, mas a gente tem um limite de horário, né? Mas eu acredito que você trouxe mensagens muito importantes para os nossos ouvintes, né? A gente queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade aqui com a gente, né? E convidar o público a acompanhar os próximos episódios e a seguir nas redes sociais da Biolab, @Biolab Farmacêutica. E obrigada pela sua audiência. Não deixe de acompanhar os demais episódios da série e acompanhe novidades da Biolab Farmacêutica em nossas redes sociais pelo @Biolab Farmacêutica. Obrigada, Celso, com todo carinho aqui você está esta noite aqui com a gente. Pessoal, foi um prazer enorme, espero ter colaborado, importantíssimo o trabalho de vocês, e a gente continua sempre à disposição e prescrevendo a Q10. Né? Ok. Obrigada, Celso, um abraço para você. Um abraço. Um abraço a todos.